Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente que é dev às vezes vira o nariz para isso, mas é uma coisa vital para o desenvolvimento, que é segurança. A gente pode até brincar, é vital hoje? Não, foi vital sempre. Mas agora é que a gente tomou noção do tamanho da importância de segurança e as empresas estão levando isso a sério, graças a Deus. E para falar desse assunto, a gente tem dois camaradas aqui. O primeiro é o Fernando Mengali, ele é um totter. Eu vou pedir por gentileza que você se apresente, Fernando. Bom, como o Massano disse aí, meu nome é Fernando, Fernando Mengali. Eu sou especialista em segurança da informação, mais especificamente no Application Security, para trabalhar com a PPSec, e também para trabalhar com Pentest ou teste de invasão. Estou aí no mercado já faz 13 anos, trabalhando nesse ramo, e basicamente é isso. Show de bola. E um outro colega aqui que vai ajudar bastante a gente, que é o Benhur, um nome que eu confesso eu só tinha visto em filme até hoje. Então, Benhur, primeiro, seja muito bem-vindo. Vou pedir também a gentileza de você se apresentar. Obrigado, Manzano, obrigado. Fernando, muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento. Pessoal, eu sou o Benhur, eu sou Application Security Leader no Mercado Livre e eu trabalho com a área de desenvolvimento. Eu vim de desenvolvimento e arquitetura de software aí por mais de década, E nos últimos anos, digamos assim, por eu ter trabalhado com back-end, com front-end, com mobile, entrar para a segurança foi um passo legal, porque daí com a visão um pouco mais sistêmica, holística de tudo, novos desafios apareceram e espero hoje poder contribuir aí com a comunidade no que tiver para ajudar o pessoal que está começando, a entender um pouquinho sobre segurança no desenvolvimento de aplicações, a pelo menos dar o próximo passo. Cara, fantástico, Benhur. É bom saber que você já foi vidraça e agora virou pedra. Você conhecendo um pouquinho dos dois mundos vai ajudar bastante nesse papo. Show de bola. Seja novamente muito bem-vindo. E completando o nosso time aqui, o Siloto para mandar aqui o jabá do TOTOS Developers. Olá, pessoal. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O novo site do Developers TOTOS está no ar e é a novidade de hoje. O layout foi todo remodelado para deixar os conteúdos ainda mais em destaque e no site você encontra muita informação sobre as tecnologias que a TOTOS trabalha, inclusive a DVPL e POI. É só acessar developers.totos.com e aproveitar também para conferir os artigos do nosso blog, todos os episódios deste podcast, além das vagas disponíveis na TOTOS. Valeu e bora pro papo, Manzano. A gente que agradece. Podcast. E começando aqui o primeiro bloco, é bacana a gente conhecer um pouquinho sobre desenvolvimento seguro. Então a primeira pergunta não podia ser diferente. Como que a gente pode pensar em implementar um processo de desenvolvimento seguro em uma empresa? Principalmente para aquelas que estão estudando, como eu disse, sabem a importância e querem começar a tocar esse barco aí. Então, assim, uma primeira questão, trazer desenvolvimento seguro para dentro de uma empresa praticamente é um MBA, isso, Porque a maioria das vezes a gente não tem uma noção total da onde aplicar, o porquê aplicar, quais são os riscos, quais são os impactos, qual que é o custo de trazer esse tipo de conhecimento para dentro, porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de capacidade intelectual, Muito mais que ferramenta, muito mais que qualquer tipo de estratégia, a gente está falando de conhecimento, Conhecimento de risco, conhecimento de ataque, conhecimento de vulnerabilidade, e aí tu precisa de pessoas capacitadas para isso, para que você saiba pelo menos aonde ser mais efetivo em colocar segurança na empresa. Por isso que eu gostaria de começar essa discussão de como levar o processo de desenvolvimento seguro para dentro da empresa, pelo menos esclarecendo aonde estão os primeiros passos, aonde que essas empresas estão pensando, porque se elas não tiverem uma total maturidade, digamos assim, já em segurança em outras áreas, talvez elas possam rapidamente se perder neste processo. Então, vamos lá. Começando, digamos,
do começo, né, do que nós entendemos sobre desenvolvimento seguro. E aí tem uma diferença muito grande entre algumas terminologias que nós encontramos no mercado. Por exemplo, cara, AppSec, DevSecOps, desenvolvimento seguro, isso tudo é a mesma coisa? Não. Então é importante entender essa diferença. Outra questão que parte a partir dessa é: nós temos o nosso time de desenvolvimento. Nós queremos colocar segurança no nosso time de desenvolvimento. Perfeito. Esse é o requisito. Vamos começar a partir daí. Já tem na empresa algum setor de segurança? Tem ou não tem? Beleza, essa é a primeira pergunta. No momento que a gente foca em, cara, não tem nada de segurança na empresa, aí nós iríamos para outro viés, outra conversa, digamos assim, que é, cara, não tenho nada de segurança na minha empresa, por onde eu começo? Então, beleza, já entendemos que não é por esse lado que a gente vai. Vamos para o outro, que é, sim, nós já temos uma área de segurança, já temos uma galera de infra, de cloud, digamos assim, né? Já tem uma galera que cuida das máquinas do pessoal, etc. E agora a gente quer focar especificamente no time de desenvolvimento. Então agora setamos o cenário que nós temos aqui na empresa. Setamos a nossa necessidade. Então a primeira dica é você separar se a sua necessidade já está cumprida ao redor para colocar segurança no desenvolvimento. Beleza, setado isso, qual que é a primeira etapa? Você possui um profissional de segurança que entenda pelo menos de vulnerabilidades e de riscos? Você conhece dentro da sua empresa o que são os riscos? Vou dar um exemplo. Nós temos um e-commerce. Qual que é o principal risco? Fraude. Qual que é o principal risco? Roubo de conta das pessoas. Qual que é o principal risco? Qual que é o principal risco para o seu produto, né? Então, a partir daí que nós vamos começar a entender o que a empresa precisa. Por exemplo, dentro do seu produto, da sua empresa, do seu time de desenvolvimento, você lida com cartões de crédito? Você tem algum compliance que você precisa atender? Você tem algum tipo de legislação que você precisa atender? Então, dividindo num primeiro ponto, produto, meus riscos, compliances, etc. Entendido o ambiente, entendido aquilo que nós necessitamos atender e entendido aquilo que nos ameaça, agora nós podemos partir para o entendimento do que vamos precisar de desenvolvimento seguro dentro das equipes de desenvolvimento. Cara, isso não foi uma resposta, isso foi uma consultoria, cara. Vamos ter que pagar você por isso, cara. Jesus. Fernando, eu quero ver você complementar essa primeira pergunta dele aí. Tu escolheu o camarada certo aí, que foi você que agitou pro Benhur participar com a gente. Parabéns, cara, fez direitinho. Agora, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, Fernando. Eu concordo. O Ben, eu tenho acompanhado os vídeos dele no YouTube. Ele é um cara que, quando ele fala de AppSec, ele tem um conhecimento muito amplo, assim, ele entrega um conteúdo realmente com excelência e qualidade, Manzano. Nesse contexto de fazer uma implementação, pegando assim a vivência, né, que o Ben, ele compartilhou corretíssimo, eu penso o seguinte: quando a gente entra numa empresa, né, a primeira coisa que a diretoria ela fala é: quero segurança. E quando ela fala que ela quer segurança, ela de fato ela não sabe o que ela quer, porque segurança é algo, hoje, tanto para quem já trabalha com tecnologia, é algo que às vezes está fora do alcance, né? Não é uma vivência no dia a dia. E é uma coisa normal isso, tanto que você tem uma equipe de segurança dentro de uma empresa, né?
Então, a primeira coisa é, diretoria, o que você vai querer? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Aonde você quer alcançar? E aí, baseado no objetivo, é onde a gente começa a verificar o processo de implementação. Então, uma das primeiras perguntas, eu vou ter autonomia para chegar numa equipe e falar, você tem que corrigir? Ou eu vou ter que utilizar da colaboração, ser camarada, para conseguir que uma vulnerabilidade ela seja corrigida, todo o processo seja desenvolvido. Então, esse seria a primeira etapa, entender como que eu vou chegar nas equipes para me conseguir trabalhar com a parte de desenvolvimento seguro. Entendido essa parte, eu vou para a segunda, já arsenal ferramental. Quais ferramentas vocês vão utilizar? A gente vai utilizar X ferramentas para metodologia dinâmica, metodologia estática, metodologia de lib, são essas ferramentas. E aí tem aquela pergunta, você tem DevOps dentro da sua empresa? Porque tem muitas empresas que elas não têm DevOps, então você tem que partir para um outro fluxo de trabalho. Então essa seria uma outra pergunta, você tem DevOps ou você não tem? Eu tenho DevOps. Aí eu preciso verificar se dá para mim fazer um processo automatizado, da onde o projeto ele pode ser analisado, né? Você pode fazer uma análise estática, uma análise dinâmica, uma análise de biblioteca nesse projeto. Mas tem uma outra questão a ser entendida, que é o que o Ben falou também, sobre quais são as aplicações que elas têm prioridade, quais são as aplicações que elas têm mais risco dentro da companhia, que trabalham com um processamento de dados sensíveis. Então, todas essas perguntas que no final vai gerar um score de risco, eles são muito importantes, porque é com isso que eu vou definir quais são as aplicações que realmente são importantes para serem atuadas. Né? E só um complemento, Fernando, a gente que na TOTUS mexe com um pouquinho de tudo, que nem o Benhur fala, cara, a gente tem vários nichos, vários ramos, tem TechFin, tem ERP, a gente tem vários tipos que a gente ataca, isso também influencia dentro do SegInfo, né, dentro do teu setor, né? Sim, dentro da TOTUS a gente tem várias squads, né, a TOTUS hoje ela compra muitas empresas e cada empresa ela tem a sua cultura. Algumas têm DevOps, outras não têm DevOps, uma tem Jenkins, a outra tem Bamboo. Então, cada squad também tem uma esteira de desenvolvimento. Uma linguagem, então, um fluxo de trabalho. Então, a maneira de abordagem para cada squad, para cada equipe, ela difere muito. E aí, voltando, Mansano, nessa parte ali da esteira, qual é o próximo passo que eu vou ter que fazer agora? Alinhamento, comunicação, que é o quê? Como que a gente vai fazer para corrigir essas vulnerabilidades? Como que está o backlog de vocês? Como que a gente vai poder alinhar o backlog de vocês? Como que a gente vai poder trabalhar isso? Por quê? De repente uma equipe ela falou assim, olha, embora a segurança seja uma prioridade, a minha prioridade hoje é entregar um produto para o meu cliente, seja um produto completo, seja uma feature. Então, acaba tendo essa priorização no quê? No desenvolvimento do produto. E a gente sabe que é uma coisa que é totalmente coerente, né? Tá correto, você tem que entregar algum produto para o cliente, afinal é o cliente que acaba mantendo a empresa, né? Porque ele que vai pagar pelo produto. Mas, nesse backlog todo de desenvolvimento, a gente tem que fazer o quê? Olha, como que a gente pode adicionar segurança aqui dentro do backlog de vocês? Como que a gente vai poder identificar as vulnerabilidades? Como que a gente vai poder verificar como que a gente vai corrigir essas vulnerabilidades? Porque é muita comunicação, é muito alinhamento, porque você vai ter que gerar também uma colaboração entre as equipes, você vai ter que gerar um fluxo onde não tenha estresse, onde não tenha, por exemplo, resistência por parte da equipe. Quando a gente fala de segurança, tem muita questão de resistência, né? Não, isso daqui eu não vou implementar. Então, é um trabalho de muita comunicação, é algo que envolve
tem hard skill, mas às vezes acaba envolvendo mais soft skill por questões de alinhamento, Manzano. Porque você já validou o relatório comigo, né? Validar a vulnerabilidade, a gente validou em 10 minutos, que era falso positivo, que não era. E depois o que acaba aí seguindo é como que vai ser corrigido, como que serão feitos esses alinhamentos para a gente poder sair do outro lado. Basicamente, o processo, a implementação, de forma resumida, na minha opinião, é muita comunicação, viu? Você acaba dependendo, porque o analista não vê o que está sendo feito, na verdade, o resultado final para o cliente acaba sendo o mesmo. E a gente está mexendo embaixo do capô, mas é uma área super, super importante, né, cara? Você imagina alguma brecha lá, tirar toda a segurança, tanto do ambiente interno do cliente, quanto das informações que a gente acaba trafegando entre a TOTVS e o cliente. Mas eu entendo o que você fala. Eu, do outro lado, que nem eu brinquei com o Benhur, que ele já foi vidraça, a gente acaba se perguntando, tudo bem, mas o que eu estou ganhando com isso? Se o meu produto é o mesmo, o que eu estou ganhando é segurança, né? O que eu estou ganhando é o carimbo de qualidade dentro daquilo que eu estou entregando, mas eu que estou do outro lado sei exatamente do que você está falando. Então, só para a gente completar, porque depois eu vou para o famigerado Momento Pimenta, Benhur, a gente tem um Momento Pimenta aqui onde eu faço uma pergunta mais para provocar vocês. Então, antes de entrar nela, eu queria só rapidamente que vocês falassem para mim qual que é a diferença entre desenvolvimento seguro e o DevSecOps, que é uma coisa que também está em evidência. Quem podia falar para mim? Cara, mano, olha só, acho que essa pergunta é legal, porque é bem comum a galera confundir essas coisas, tá? Se não se importa, eu vou colocar um terceiro cara na jogada, que é o AppSec, né? Que faz sentido a gente dividir isso tudo, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou começar pelo que eu considero, assim, o que é mais difundido, né? Que é o DevSecOps. E como que normalmente isso tá vinculado nas esteiras de desenvolvimento. Então, bem como o Fernando comentou, né, cara, vocês têm DevOps, né, vocês têm, vamos tentar traduzir isso, né, não querendo minimizar o conceito em si de DevOps, mas digamos que a gente esteja resumindo neste momento, apenas para fins de exemplo aqui, que a gente está falando de uma esteira muito bem construída, aonde que todos os devs colocam, digamos, o código num lado, ele passa por um processo único e centralizado de validação dessa aplicação e então um deploy realizado por um único processo, digamos assim, tá? Ou seja, nós temos um único túnel entre o que o desenvolvedor está criando e o que é colocado em produção. E aí nós não temos, por exemplo, alguém que sobe uma API na mão em algum lugar que a gente não sabe o que está acontecendo, outro que sobe em outro lugar, etc. Por que isso é importante em geral? Quem aqui já trabalha com aplicações de grande porte sabe que ter que fazer tudo na mão já deixou aí o seu legado, né, tempos atrás, né? Obrigado, valeu, abraço, mas já acabou. Então, hoje, a gente entende a necessidade de ter um processo excelente de codificação, validação, checks, todos em fila e depois, produção, né? Show de bola, publicação em algum ambiente de teste, assim por diante. Só que no meio desse processo todo, por exemplo, cara, se eu subir o código, será que quando estou desenvolvendo, será que eu instalei alguma biblioteca com vulnerabilidade? Ou alguma biblioteca maliciosa? Porque às vezes eu posso errar o nome, né? Eu tô instalando ali, vou instalar um Express e botei só um S no Express. E aí algum hacker, desculpa pelo termo hacker, esse não é o termo correto, mas é o mais difundido para quem está escutando. Não é o termo correto, mas vamos usar isso aqui só para... Algum atacante, algum criminoso subiu uma biblioteca lá no NPM chamada Express com um S, que na verdade ela tem um código malicioso para ler os dados da tua máquina, etc. E você, porque digitou algo errado, acabou instalando essa biblioteca. Será que nós temos algo que consegue validar isso em tempo de desenvolvimento e não só lá depois, no final, porque daí já está tudo construído, digamos assim? Cara, conseguimos detectar? Poxa, não conseguimos detectar. Tá, ok, vamos deixar esse tudo do lado. Mas e o código que nós estamos criando, que nós estamos desenvolvendo? Nós conseguimos validar ele, se ele possui alguma vulnerabilidade ou não? Beleza, outro tudo. Ok, colocamos o
estamos gerando, a nossa aplicação está dentro de um container, está dentro, usamos uma série de questões de infrastructure as code ali, nós conseguimos validar se o runtime que nós estamos gerando para aquela aplicação possui algum problema de segurança, alguma vulnerabilidade. Será que o código que nós desenvolvemos numa ponta é o mesmo que está sendo realizado o deploy do outro lado e não teve ninguém no meio desse caminho que injetou ou modificou alguma coisa? Quando a aplicação sobe numa versão de teste, nós conseguimos rodar uma bateria de testes automatizados? Será que alguém comitou uma senha, uma API key, alguma coisa assim dentro do código? Essa capacidade de você pensar em diversas fases, diversos checks, diversas validações, garantias de integridade dentro do pipeline, nós chamamos isso de DevSecOps. Tá? Então, quando a gente quer garantir que os processos de segurança sejam validados dentro da cadeia de entrega, a gente tem um DevSecOps, que é a segurança aplicada ao DevOps. Né? Agora vamos para o desenvolvimento seguro, né? Que é o seguinte. Beleza. Eu estou desenvolvendo o meu código naquele momento. Sabe aquele check que a gente fez ali? Será que na esteira eu consigo colocar um checker se o cara instalou uma biblioteca maliciosa ou não? Agora, e se o desenvolvedor, por exemplo, chegar assim, cara, eu preciso instalar essa biblioteca aqui. Será que ela está vulnerável? Será que ela tem algum problema? Deixa eu pesquisar. Perceba o antes. Percebe o pensamento crítico no momento da construção? Cara, eu estou colocando aqui uma API de edição de endereço e vou receber o ID e vou enviar o ID do endereço na URL. É um put ali, vou colocar o ID do endereço na URL. Cara, e se eu trocar esse ID de endereço aqui, que é do usuário que está logado, pelo ID de endereço de outro usuário que não é o meu? Será que eu validei isso no back-end? E isso é desenvolvimento seguro. É no momento que eu, como desenvolvedor, tenho a intenção e o preparo, digamos assim, para identificar padrões de insegurança dentro do que eu estou desenvolvendo. Quando eu começo a pensar não só do tipo, será que o meu código é performático? Será que o meu código ele está bom o suficiente com questões de manutenção? Será que o negócio tem uma parte do código que eu estou desenvolvendo aqui, uma API que eu estou desenvolvendo, que pertence a uma parte do negócio que tem como natureza se alterar muito rapidamente? Será que o meu código ele está preparado para se adaptar a essas mudanças de negócio rapidamente? São todos requisitos que os desenvolvedores precisam ter. Com certeza, isso é muito importante, né? E aí, nós não estamos falando tipo assim, abandone tudo isso e olhe para a segurança, porque daí, como comentou Fernando sobre comunicação, isso está errado da parte de segurança e exigir que o desenvolvedor vire um profissional de segurança. Então, por isso que nós vamos falar de outras, podemos falar de cargos e carreiras depois também. Mas no momento que ele entende que a parte de performance, a parte de code style, a parte de manutenabilidade, a parte de escala vertical e lateral do código dele, e segurança ele está junto como uma skill dele, aí nós estamos falando de desenvolvimento seguro. Não, na verdade você já acabou até respondendo no momento pimenta, que era justamente perguntar qual que era a dificuldade de envolver o dev em toda essa esteira aí. Você acabou explicando por consequências, sem problema. Eu acho que essa pergunta tem mais respostas. Se essa pergunta é qual que é a dificuldade de treinar a galera, tem mais respostas na brincadeira aí. Não, vamos botar fogo aqui. Acho que a gente vai ter que fazer 2 podcasts, mas vamos para o arrebento, vamos botar fogo. Tranquilo. Então, olha só. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é Application Security, né? Porque vai falar, cara, AppSec. Mas aí quando vai trabalhar com AppSec, não sabe se o que tem que fazer é DevOps, se tem que fazer educação, se tem que fazer... O que eu tenho que fazer? No momento que tu fala AppSec, você está colocando a seguinte questão na sua cabeça. Todo o processo que necessitamos para garantir
que as nossas aplicações estejam seguras no momento que elas estão principalmente em execução. Isso é Application Security. E o que envolve isso? Cara, nós precisamos treinar os desenvolvedores em desenvolvimento seguro. Isso é Application Security. Pessoal, nós vamos fazer a contratação de uma ferramenta nova para qualquer fim, por exemplo, uma ferramenta de cache nova. Né? A gente cansou do Redis aqui, vamos querer uma outra ferramenta. Tá, vamos ver qual que é o perfil de segurança daquela ferramenta para ser adicionada ao nosso ecossistema. Um exemplo muito claro disso para você que desenvolve é colocar gestão de secrets no core do Kubernetes, por exemplo, entendeu? É extremamente arriscado. Se der alguma coisa errada, tu vai derrubar o cluster todo. E se você tiver qualquer problema de segurança com relação àquilo aí, você está falando dos secrets da sua organização. Então, o profissional e a área de Application Security também vai ser responsável por avaliar essas ferramentas, avaliar os impactos e definir os riscos. Por exemplo, cara, se nós colocarmos isso aqui, a gente está colocando todos os nossos segredos, das nossas aplicações na mão de terceiros. Né? Isso é um risco. O que a gente vai fazer, por exemplo, como uma estratégia, se esses segredos, chave de API, chave de banco, senha, whatever, vazarem? A gente precisa pensar num plano para responder a esse incidente. Isso também é Application Security. Então, quando a gente fala de AppSec, nós estamos falando desde como lá desde o começo eu trabalho com a educação do desenvolvimento, que a educação não vem depois, né? Ela vem antes, depois você vai reforçando e vai ajustando. Quando você fala cara, vai começar um projeto novo? Vai. Envolve a gente aí pra gente conversar sobre esse projeto. Deixa eu ver como é que tá o desenho de arquitetura, deixa eu ver como é que tá as APIs, deixa eu dar uma olhadinha como é que vocês estão pensando em fazer tudo isso. E aí você começar a olhar, cara, seria legal se a gente colocasse isso aqui que vocês estão colocando, olha, pode dar um problema de vazamento de dados por esse motivo. A gente tá falando aqui de modelagem de ameaças, tá? Então, aí depois tem o acompanhamento. Será que as ferramentas que a gente está colocando estão de fato dando efeito? Elas têm sido valiosas, elas estão entregando o valor que elas se propuseram, né? Os treinamentos que nós estamos fazendo, eles estão de fato dando resultado? Então, é importante saber que Application Security é bem mais que desenvolvimento seguro e DevSecOps. É garantir que todo esse processo que nós temos, ele está em perfeito funcionamento também. E se falta alguma coisa, por que falta? E principal, ser guiado ao risco. Entender os riscos da organização e se nós estamos mitigando de forma excelente, envolvendo diversas tecnologias, times, produtos e soluções. Porque senão nós só vamos estar desperdiçando o dinheiro da empresa com segurança inefetiva. Podcast. E, pessoal, agora aqui o Momento Pimenta, né, que todo mundo aguarda, a galera adora ver eu riscar o fósforo aqui, vendo o que dá, e foi o que eu falei, cara, o Benhur falou sobre muito bonito, o Fernando também, mas, cara, a gente tem que envolver o dev e a gente tem que treinar o dev, entendeu? Foi o que ele falou, cara, uma API é insegura, como que eu vou ensinar e como que o dev vai explicar isso para mim? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Qual que é essa dificuldade de instruir os devs, principalmente de empresas grandes, a pelo menos ter uma noção de como buscar essa informação? Perfeito. Pessoal, olha só, em alguns ambientes maiores, né, por exemplo, cara, a gente está falando aí em algumas empresas que tem 10 mil, 15 mil desenvolvedores, né, a primeira questão é saber e ser claro com relação a, cara, me mostra na realidade por que isso é uma vulnerabilidade. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente muitas vezes não trata tão bem quanto no desenvolvimento, tá? Porque muitas vezes a gente chega pro pessoal e diz assim, ó, faz assim. Por quê? Cara, porque é uma recomendação de segurança. Cara, a pior coisa que pode fazer é isso, tá? Então, assim, se você quer ir lá e mostrar pro cara, isso aqui tem um problema de Server-Side Request Forgery. O desenvolvedor não entende essas siglas, né? Ele quer entender assim, olha só, tá vendo esse parâmetro aqui? Sei. Tá vendo que dentro do back-end tu concatena ele com uma outra API
que concatena esse parâmetro para montar uma URL que faz um request com uma outra API aqui dentro, tô vendo o que aconteceria se esse parâmetro eu trocasse esse valor por esse outro aqui, ponto barra users. O que aconteceria? Dentro ia concatenar ia ficar assim. Pois é, ia fazer uma requisição lá para outra e o que ia acontecer? Então, para ser mais efetivo, quando a gente fala de treinar os desenvolvedores, a gente tem que, primeiro de tudo, levar o que a gente identificou, por que aquilo é uma vulnerabilidade, com um exemplo real do impacto real. E aí a gente vai no questionamento, a gente traz ele para conversa, em vez de chegar e dizer assim, faça isso, troca isso aqui, valide isso aqui, não sei o que. Não é assim que funciona. Traz ele para conversa, mostra para ele o impacto na realidade e pergunta para ele o que tu acha que a gente pode fazer para corrigir isso aqui. Conversa com o pessoal. E aí olha assim, cara, acho que se a gente pudesse sanitizar esse input seria melhor. Como? Isso aqui é um nome completo? Só vamos aceitar letras. Perfeito, show, isso aqui. Aí que tu vem com a educação. Então assim, pessoal, sempre que vocês detectarem, ensiná-los a detectar, sempre que vocês detectarem um parâmetro assim, cuidado na hora de fazer concatenação aqui dentro assim. Então resumindo entender o que é a vulnerabilidade, trazer na realidade o porquê que aquilo é uma vulnerabilidade, com exemplo, mostrar para eles como eles podem identificar aquilo ali durante o tempo de desenvolvimento e o que eles têm que fazer para corrigir e testar se a correção foi ok. Tirando isso aqui, nunca tive sucesso fora desse modelo. Bacana. E você, Fernando, que tem o desafio de lidar lá com 5.000 devs, como é que é a tua vida lá? Então, vamos pensar no meu caso, né? Pensar no dia a dia de trabalho, uma grande quantidade de devs. Bom, a primeira coisa é pegar o relatório e verificar quais foram os resultados desse relatório. Geralmente, os resultados eles não são iguais. Por exemplo, C++. C++, geralmente as vulnerabilidades são de buffer overflow inbound, de format string, heap overflow, e o próprio no termination. Então, são todas classificações de vulnerabilidades que, de certa forma, você acaba manipulando a memória. Agora, se eu pego, por exemplo, um JavaScript, um PHP, é bem diferente a forma de como eu vou explorar essas vulnerabilidades e como eu vou elaborar uma estratégia para poder conseguir acesso a um sistema até chegar ao ponto de vazar o dado ou comprometer a rede. Então, a forma de como se explora as vulnerabilidades, elas são diferentes, elas são distintas. Então, o mesmo treinamento que eu passo para um cara que desenvolve em Java não é o mesmo para o cara que vai desenvolver em C ou vai desenvolver em C++. Então, começa por aqui. Eu tenho que ter abordagens diferentes para equipes diferentes e por causa das linguagens que são diferentes. E mesmo eu tendo, por exemplo, duas equipes que desenvolvam em Java, geralmente essas duas equipes, elas também não desenvolvem as mesmas vulnerabilidades. Tem um percentual que elas possam desenvolver as mesmas vulnerabilidades? Sim, mas sempre tem vulnerabilidades diferentes por equipes diferentes. Então eu trago o desenvolvedor para a conversa, como o Benhur falou, e aí eu pergunto para ele, cara, por que você desenvolve assim, coisa e tal? E aí sempre a afirmação que eu tenho, isso não é uma vulnerabilidade, isso não é uma falha de segurança. E aí eu sigo com um processo, como o meu perfil é mais voltado para um perfil de pentester também, eu vou lá e exploro a vulnerabilidade. E para explorar essa vulnerabilidade depende do ambiente. Às vezes o ambiente é propício, às vezes o ambiente não é propício. Eu tenho que levantar um ambiente para provar que aquilo é uma vulnerabilidade. E aí que, no momento que eu provo que aquilo é uma vulnerabilidade, o dev até acha legal. Às vezes ele fala, pô, que legal esse formato de exploração. O único problema é que a vulnerabilidade está sendo explorada na aplicação dele, né, naquilo que ele construiu. Mas você mostrando como que desenvolve corretamente aquela deficiência em específica do dev, eu acabo removendo ela. Então, por exemplo, eu não vou ensinar um cara que está criando queries corretamente, sanitizando o campo de entrada corretamente,
que está fazendo tudo corretamente para não ter uma SQL injection, eu não vou ministrar um treinamento para essa pessoa de SQL injection. Por quê? Eu já identifico que ela tem esse conhecimento, que ela sabe como fazer isso. Então eu vou direto no ponto, ó. As vulnerabilidades que você geralmente tem no código são essas daqui. Posso sim compartilhar um treinamento de desenvolvimento seguro, onde tenha, por exemplo, todas as vulnerabilidades, ou como o Benhur falou, CSRF, aí entra SQL Injection, depende aí a linguagem, assim, uma grande quantidade de vulnerabilidades, aí uma classificação bem ampla para ele aprender? Sim, mas eu vou direto no ponto daquilo que ele está errando, entendeu? Utilizando esse método, ô Massano, geralmente eu não tenho desenvolvedor que volta a conversar comigo, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando ele volta a conversar comigo, ele fala assim, cara, essa daqui eu não consigo corrigir mesmo, o que eu tenho que fazer? Aí eu direciono, aí tem aquela grande questão também, Marcelo, que você senta do lado do cara, aí você fala assim, ó, corrige assim, assim, assado. E aí, como eu sou uma pessoa que eu não tô ligada ao projeto, né, porque eu somente estou sendo ali um advisor, um cara que está assessorando no processo de correção, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo falando assim, cara, corrige dessa forma. Aí ele fala, cara, não dá para corrigir porque eu tenho arquitetura XYZ, eu tenho a lib tal, eu tenho framework tal. Aí ele fala assim, cara, eu vou corrigir dessa forma. Aí eu vou analisar o formato com que ele vai corrigir, ver se é coerente, e aí ele vai lá e faz o processo de correção. Mas essa prática, esse exercício de comunicação, eu já estou conduzindo o cara para entender como que corrige de uma forma correta. Então, a primeira pergunta aqui do bloco, eu queria saber se hoje a gente pode falar que o desenvolvimento seguro bem implementado evita gastos com outras ferramentas de segurança, afinal o produto está bem desenvolvido. Vocês acham que sim? Não. Porque o que acontece? Não, com certeza não. Porque hoje o que acontece? A gente tem uma pouco conhecimento, né, entre as pessoas que querem trabalhar com segurança, que querem trabalhar com esse processo. Então, eles querem assim, vamos fazer uma implementação de segurança, mas o intuito de fato é cortar custos. O intuito de fato é cortar custos, vamos implementar segurança, mas cortando custos. E aí, contratei aqui uma ferramenta de desenvolvimento seguro, altamente cara, gastei milhões. Pô, dinheiro é muito caro aqui, milhões e milhões. E então, assim, se a gente desenvolver bem seguro, tem necessidade de comprar um firewall, tem necessidade de comprar um AF, tem necessidade de comprar IPS, tem necessidade de comprar outras ferramentas de proteção. Eu acho que a gente já gastou muito dinheiro, né, com desenvolvimento seguro, então desenvolvendo corretamente não tem mais necessidade. E geralmente, o que é curioso, tem empresas que compartilham dessa ideia e tem pessoas de segurança que compartilham da mesma ideia, quando, na verdade, isso é uma visão totalmente errada. A segurança era totalmente baseada em camadas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, quando a gente fala de segurança a nível de redes, quando a gente fala de segurança a nível de pessoas, quando a gente fala de segurança a nível de APIs, enfim, vários segmentos da segurança, né? É uma camada. Então, a gente tem que investir em cada camada. A gente tem que investir em pessoas, a gente tem que investir em ferramentas de AppSec, a gente tem que investir em pentest, a gente tem que investir em ferramentas a nível de rede, né, para infraestrutura. E existe aí um percentual, esse percentual ele não é confirmado, mas que a AppSec hoje, ele atende 80% de uma aplicação, quando a gente fala de segurança. E os 20% acaba sendo pentester. Então, os 20% de vulnerabilidades é o pentester que vai acabar identificando e vai ser manualmente. Então, de forma resumida, a gente tem que investir em segurança em todos os pontos e um investimento bom, seja investimento em pessoas, seja investimento em arsenal ferramental, para a gente conseguir fazer algo aí bem legal, para a gente ter resultado e não correr o risco de ter um vazamento de dados. Eu tenho um esqueminha que eu acho legal aqui, que voltamos para os riscos, né? Vamos lá.
Dá para um código bem desenvolvido faz com que eu não precise de ferramentas? Depende, você já tem os seus riscos mapeados e já sabe quais das suas práticas de AppSec conseguem eliminar esses riscos mapeados? Vou dar um exemplo. O exemplo que o Fernando falou foi perfeito. Cara, será que eu preciso de um AF? Perceba que existe a pergunta, mas vamos lá. Que riscos eu mitigo com o AF? Cara, tu não vai tomar um DDoS, um ataque de negação de serviço distribuída, né? Cara, show de bola. Ok, esse risco de tomar um ataque de negação de serviço e ficar fora do ar é um risco para o meu negócio? É um risco para o meu negócio. Ok, você dentro do desenvolvimento seguro, dentro da implementação de código, digamos assim, você consegue se prevenir desse risco? Cara, acho que não, acho que eu preciso de uma ferramenta. Então isso já responde a pergunta, na minha opinião, tá? Que é, eu preciso entender bem os riscos que eu corro para depois entender o que eu vou mitigar com o quê. Vou dar um exemplo. Cara, eu não quero que ninguém coloque senha chumbada em código. Beleza. Você pode treinar todos os desenvolvedores, assim, ó, todo dia nós vamos ter religiosamente 15 minutos para falar de não colocar segredo chumbado em código. Você pode fazer isso? Pode fazer. Mas como é para você... Aí você pensa assim, cara, não, nós já fizemos a nossa reuniãozinha diária, o nosso lembrete diário, então isso não vai acontecer, mas você precisa também validar o quão efetivo a sua prática de desenvolvimento seguro, o quão efetivo a sua educação, o quão efetivo o seu guia que você está aplicando de desenvolvimento seguro está de fato sendo aplicado no dia a dia. A forma mais fácil e barata de você fazer isso é tendo uma ferramenta colada no seu CI, num DevOps muito bem implementado, que não deixa código com senha chumbada no código subir. Entende? Então, ou seja, faz parte disso tudo. Você tem tanto a educação, quanto o treinamento contínuo, quanto o desenvolvimento seguro, mas você precisa validar em determinado momento. E tem coisas que, sim, vão ser validadas com ferramentas. Tem riscos que vão ser mitigados com ferramentas. Então a resposta para mim é não, vai precisar sim, obviamente, ter gasto com as ferramentas. Perfeito. Não, faz todo sentido, realmente faz todo sentido. Bacana. Então eu já vou aqui chutar aqui logo para o momento pimenta aqui para a gente encerrar esse bloco e a pergunta aqui é um pouquinho maliciosa mesmo, então eu vou lá fazer ela ao pé da letra. Cara, mas pelo menos a gente com desenvolvimento seguro vai conseguir evitar vazamento de dados e resolver essa dor de cabeça que eu acho que é a que mais aflige as empresas? Agora eu quero ver quem é que começa aí, que essa é a ardida. Essa é fácil. Não. A menos que você consiga garantir que todos os dados que você tem na sua empresa passem única e exclusivamente por um lugar que você consegue validar com tudo aquilo que a gente comentou, né, até agora nesse episódio. Vou dar um exemplo, tá? Nós temos uma funcionalidade nova na empresa. Tá? Nós temos um produto super mega foda assim, e ele vai ter uma nova funcionalidade que vai romper o mercado. É disruptiva. E isso veio num PDF no e-mail. A gente não está falando de desenvolvimento. A gente está falando que alguém desenvolveu uma funcionalidade e agora os times de desenvolvimento vão ter que colocar ela para escrever, mas antes chegou no e-mail no PDF. E esse PDF vazou com a estratégia da empresa. Nós temos um vazamento de dados, não é? E aí? Passou pela etapa de desenvolvimento? Talvez não tenha nem chegado lá. Então, se a gente está falando dos dados das pessoas, por exemplo, que é outra questão de vazamento de dados voltado a dados pessoais e sensíveis, né? Nós temos todos esses dados centralizados a ponto de, se alguém quiser ter acesso a um dado de uma pessoa que está casada no nosso tema, o único lugar que esse dado está é aqui e nós conseguimos validar que de fato isso é verdade, aí as práticas de desenvolvimento seguro, elas vão mitigar uma grande parte deste risco. Tá? Porque em segurança é tudo muito difícil dizer que sim, 100%, está sempre seguro, etc. Né? Enfim, mas sim, vai mitigar. Agora, se você não consegue ter essa garantia que todo dado que você considera como um vazamento de dados, né, vai passar por essa validação de desenvolvimento seguro que você está aplicando, é impossível dizer que vai eliminar o problema do vazamento de dados. Isso não existe. Cara, eu não... Assim, compartilhando da mesma visão, tá?
Eu não vejo desenvolvimento seguro hoje como uma bala de prata, onde você vai conseguir evitar um vazamento de dados. A gente tem um exemplo muito simples sobre isso, APIs. Por que as APIs hoje elas têm tanto vazamento de dados, sendo que a gente tem desenvolvimento seguro, e o desenvolvimento seguro, ela bem implementado, né, ela teria que evitar esse vazamento, né, teria que impedir que houvesse um vazamento de dados. Por que isso ocorre? Primeiro que a API, as vulnerabilidades, elas estão muito associadas à parte de session. E qual é o problema? A ferramenta de análise estática de código, análise dinâmica e de lib, elas não conseguem, por exemplo, fazer uma verificação de session. Vamos um exemplo bem simples. O Ben, ele tem aí a equipe 1 dele, e aí ele tem acesso a 3 usuários. Usuário 1, 2 e 3, o Massano é responsável pela equipe 2 e tem aí os membros 4, 5 e 6, certo? Cada um com a sua equipe 1 e equipe 2, cada um aí com seu ID, 1, 2 e 3, o outro 4, 5 e 6, e cada um tem o seu token de acesso. E aí, com o token 1, você vai acessar o usuário 1, 2 e 3, e com o token 2, o usuário 4, 5 e 6. Está muito bem segmentado, perfeito, cada um com seu perfil totalmente coerente. Mas aí você pega e faz o seguinte, você pega com o token 1 e consegue acessar desde o usuário 1 até o 6. E o outro usuário com o token 2 também vai conseguir acessar desde o 1 até o 6. Aí você fala, peraí, mas aí deu problema nessa perfilização aí, essa segmentação, ela não está funcionando, o que aconteceu? Esse tipo de exemplo, ele está muito associado à parte de sessão, à regra de negócio, e hoje uma ferramenta de desenvolvimento seguro, seja um SAST, seja um DAST, ele não consegue mensurar esse tipo de problema. Por quê? Está muito associada à regra de negócio da aplicação. E isso, quem tem que entender é mais os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores têm que olhar para a regra de negócio. Quem vai pegar isso? Pentester. Pentester, ele vai olhar e ele vai falar assim, olha, essa parte aqui não tem perfilização. Que é o que aconteceu, por exemplo, com a T-Mobile, que teve um vazamento de dados desse, onde você conseguia simplesmente com um único token passar todos os IDs e ter acesso a todas as contas de usuário. Um outro problema que a gente teve foi o da Uber. O que eles fizeram? Eles debugaram um ID dentro de um response. Então imagine que você dá um response 404 para alguma coisa que não existe e você devolve um ID. Para a ferramenta, você está devolvendo um ID, você está devolvendo 404, como que você quer que uma ferramenta identifique um response, 404 e um ID válido? Ela não vai identificar isso, não está associado à engine dela como uma regra para classificar como uma vulnerabilidade. E foi o que aconteceu na Uber. Então o cara, ele deu um response, ele colocava um ID, e aí você pegava aquele ID, fazia um request para uma API e obtinha todos os dados dos motoristas. Então, assim, são tipos de vulnerabilidades, são 2 exemplos de vulnerabilidades que uma ferramenta de SAST e uma ferramenta de DAST, ela já não conseguiria, por exemplo, identificar esse tipo de problema numa esteira. Aí a gente já teria aí, como já teve, né, um vazamento de dados. Então, desenvolvimento seguro, ele ajuda você a minimizar muita coisa, mas ele não vai ser a bala de prata. Voltando à pergunta anterior, segurança, ela é baseada em camadas, todo mundo cumprindo o seu papel para a gente conseguir entregar o melhor trabalho possível, né? Bacana. Foi o que você falou é importante, cara. Se alguma dos anéis aí da corrente for fraco, todo o processo está comprometido. Concordo plenamente. E agora, na última pergunta aqui, que vai ser, na verdade, uma pergunta com começo, meio e fim aqui, cara, eu acho que eu já vou entregar tudo de uma vez para vocês de bandeja e vocês brigam aí para ver o que vocês acham. E hoje é difícil, acho que a gente falar de desenvolvimento sem falar de inteligência artificial, cara. Então, a minha pergunta tem começo, meio e fim. Vamos lá. Primeira parte dela. Falando hoje de IA, obviamente ChatGPT aí tá em evidência. Ele vai ajudar nas correções e um dia talvez substituir os devs nessa camada de segurança? E, aproveitando, imagina, cara, com a grande quantidade que a gente tem de informação aí na IA, se as soluções dele pode trazer
tanto por uma decisão errada, como até maliciosa, que pode atrapalhar ao invés de ajudar. Então a ideia aqui é falar onde vocês acham que a IA está hoje, o que ela pode fazer e aonde ela pode atrapalhar. Cara, se virem, essa aí eu entreguei de bandeja para vocês. Tranquilo, olha só. Acho que é importante a gente entender, né, os objetivos, né, que essas IA, por exemplo, o ChatGPT, cara, eu uso bastante. Eu uso bastante no meu dia a dia, assim, né? Mas já com um certo tempo de carreira, a gente entende alguma coisa sobre ferramentas, né? Que elas levam um certo tempo para a gente maturar o uso delas e entender o que elas são confiáveis ou não, né? Então, assim, indo para a primeira questão de inteligência artificial vai substituir o profissional de DevSec, o profissional de AppSec, de DevSecOps, etc. O profissional que não sabe usar ferramentas de inteligência artificial a seu favor para ter produtividade, escalabilidade rapidamente, esse profissional vai ter um certo problema, tá? Na minha visão, esse profissional vai ter uns desafios. Mas agora é importante entender o que a gente entende por usar a inteligência artificial, né? Porque não é, por exemplo, pesquisei no ChatGPT, peguei um código, colei o código, executei o código e não obtive o resultado que eu queria. Nesse momento, você vai entender qual é que é o profissional que usa a ferramenta ou que depende da ferramenta. E aí nós temos essa grande divisão. Primeiro segui esse fluxo. Botei uma pergunta, peguei um código, colei o código, executei o código e não obtive o resultado que eu queria. Pode ser que eu não soube nem fazer a pergunta. Isso provavelmente deve ter levado porque eu não sei avaliar o erro ou o problema que eu estou lidando com, e é por isso que eu não sei fazer a pergunta. Recebi um código que eu não sei ler, se esse código atende o meu objetivo, e eu botei para executar o código e não tive o resultado. Talvez eu não saiba nem interpretar o resultado. Então, nesse momento, eu estou apenas dependendo de uma ferramenta e torcendo pelo sucesso dela, sabe? E aí, você começa a comprometer toda a cadeia do tipo, eu entendi o problema que eu estou trabalhando, e aquilo que eu pegar como uma solução. Porque a diferença entre eu pesquisar no ChatGPT e pesquisar no Google e ler um livro ou um artigo sobre alguma coisa é o tempo que eu tenho para responder a um problema que eu estou no meu trabalho. Porque eu vou precisar entrar no Google, entrar em diversos links, ler, fazer o filtro, né, entender aquilo que realmente faz sentido para mim. Outro, eu vou precisar ler um livro ou um artigo que vai ser enorme, vai custar bastante tempo. E o outro é pegar uma resposta direta, avaliar uma resposta e então utilizá-la da forma mais adequada para aquele momento. Saber que é uma ferramenta e entender o porquê que você está utilizando ela, entender o que ela te propõe, saber executar aquilo, ou modificar o resultado que ela te deu, e depois entender se aquilo está certo ou não durante a sua avaliação, vai diferenciar esses profissionais. Então, aí nós vamos ter a galera que não foi usar, ChatGPT não presta, não vou usar. Cara, vai com mais calma com relação a isso, né? Como toda ferramenta que a gente coloca no dia a dia, por exemplo, vai colocar uma ferramenta para detecção de secrets no seu código, né? Você, obviamente, não confia na ferramenta. Você cria códigos com secrets que você sabe que estão hard-coded, roda a ferramenta, vê se essa ferramenta pegou os segredos que ela deveria pegar, aí você avaliou o resultado dela, viu se o resultado dela estava indo bem. Depois de um certo tempo, você vai entender, olha, essa ferramenta aqui que nós estamos utilizando, ela é boa por causa disso. Isso não difere para a utilização de uma inteligência artificial, né? E aí você vai entender naquilo que realmente ela está indo bem, aquilo que não está indo bem. Então, gostaria de responder pelo menos a primeira parte da pergunta aqui, que na minha humilde opinião, né, a primeira coisa que a IA vai ameaçar são os profissionais que ignoram a IA como uma ferramenta, ou viram dependentes dela, ou não a usam porque estão fazendo pouco caso. Então, acho que vai ter essa divisão. Então, da primeira parte,
Essa é a minha opinião. Não tem resposta fácil, né? Depois de tudo que você falou, só me surgiu uma palavra em mente: Jesus. O negócio, o buraco é bem mais embaixo, cara. Matei no peito e mandei pro Fernando. E você, Fernando, o que você acha? Olha, eu concordo com o Ben que ele falou. Cara, basicamente, você utilizar uma ferramenta dessa para corrigir uma vulnerabilidade, a primeira coisa, você tem que saber interpretar o resultado, que é o que eu comentei lá. Você senta do lado do profissional, aí você fala assim, cara, corrige essa vulnerabilidade nesse formato. Aí ele olha para você e fala assim, Fernando, esse formato não dá. Eu tenho arquitetura envolvida, tenho framework envolvido, tenho lib envolvida, eu tenho uma série de coisas envolvidas que não vai dar para mim corrigir a vulnerabilidade nesse formato. Eu vou ter que fazer XYZ para poder atender de uma outra forma, mas essa outra forma ela vai, de fato, mitigar uma vulnerabilidade. Então, com certeza, você precisa pegar o resultado, você precisa saber interpretar o resultado e implementar aquele resultado, porque senão pode ser que você acaba quebrando aí, né, a sua aplicação, como pode talvez abrir um outro tipo de problema, não necessariamente de segurança, um incidente, vamos dizer assim, uma indisponibilidade. Entra, de fato, num segmento de segurança, né? Você tem uma indisponibilidade de serviço e acabar deixando aí indisponível a aplicação, quebrando a aplicação. Então, vai depender muito de como você interpreta os resultados. Em relação a você substituir um profissional hoje, eu acho que existe muita coisa envolvida hoje dentro de uma arquitetura, dentro de uma parte sistêmica que precisa de papel de vários profissionais, a colaboração de cada pessoa. Como eu disse, envolve soft skill, envolve muita conversa, não é simplesmente jogar na IA todos os resultados e esperar que ela faça para você. Então tem coisa ali que tem que ter muito alinhamento, muita comunicação para você conseguir chegar a um resultado final e entregar algo de qualidade. Bacana, como o Benhur falou, cara, realmente não tem resposta fácil. Quer aproveitar o gancho e comentar mais alguma coisa, Benhur? Cara, olha só. A gente tem que entender que inteligência artificial, assim, Monzano e Fernando, ela tem uma característica que difere muito das outras, que é o aprendizado com base em inputs gigantescos vindos de outro lugar, e muitas vezes esses inputs eles não são com treinamentos monitorados, supervisionados. Vou dar um exemplo. Não vou falar especificamente de ChatGPT, mas vamos pensar num modelo aí de machine learning e tal, etc., né? Vou generalizar aqui. Não sou um cara de inteligência artificial de dados para usar os termos mais corretos, mas assim, pensa o seguinte, se eu tenho uma inteligência artificial que o objetivo dela, que eu entendo, né, que o objetivo dela é identificar automaticamente problemas de segurança, projetar correções, se detectar padrões que a gente entende que são conhecidos por qualquer motivo, cara, isso aqui por padrão vai gerar uma vulnerabilidade lá na frente, por quê? Essa inteligência artificial, ela não deixa de ter os mesmos problemas que a gente fala de educação dos profissionais. Porque pensa o seguinte, nós somos pessoas que estamos conversando com, por exemplo, um desenvolvedor e dizer assim, cara, isso aqui a gente tem que corrigir por tal motivo, né? Agora vamos substituir esse profissional, né? O cara de AppSec, digamos assim, ou o pentester que está mostrando um reporte, profissional de segurança ofensiva, e trocamos ele por uma IA. Tá? Aonde tu tá aqui no código e daqui a pouquinho ele aponta, olha, esse ID aqui você não validou se ele pertence ao usuário logado. O que o desenvolvedor tem naquele momento? Cara, vou marcar isso aqui como um falso positivo. É uma opção válida, né? A IA é capaz de me mostrar no código inteiro, no trace completo, por que aquilo é uma vulnerabilidade, um exemplo de exploração, me ensinar, ela consegue fazer tudo aquilo que a gente comentou durante todo esse episódio, ponto para ela, se ela consegue. Na maioria das vezes não vai conseguir. Então, ela acaba não tendo, muitas vezes, a capacidade de gerar a interação. Ela não tem a capacidade de, a menos que você coloque ela, uma IA muito forte, que vai avaliar um código como um todo, para dizer que algo está vulnerável ou não,
muitas vezes ela não vai estar olhando a sua infraestrutura como um todo. Ela não vai estar olhando toda a tecnologia da tua empresa como um todo a todo tempo. Então, o máximo que ela vai chegar em um determinado momento é te sugerir excelentes correções. É te sugerir aprendendo com o estilo da empresa, e aí é onde é que está um outro desafio, né? Como o Fernando comentou, cara, às vezes a gente tem aí 5 mil, 10 mil dev e cada área tem um padrão diferente, né? Então o que é o padrão de segurança para um, talvez seja o padrão de segurança para outro, o risco que é para um não é o risco para outro, né? E aí a gente pensa assim, pô, ChatGPT, eu uso ele e funciona super bem. Cara, beleza, mas aí você vai ter uma IA interna na sua empresa? Provavelmente não, você vai usar um serviço externo, né? Aí você vai começar a colocar coisas da sua empresa, né, códigos da sua empresa, dentro de uma inteligência artificial externa. E aí, para ter o código que muitas vezes é da sua empresa, um diferencial competitivo, um diferencial intelectual, sendo sugerido para outras empresas, para outros desenvolvedores, para outras... Enfim, e aí, imagina agora, porque segurança é uma corrida por tempo, né? O que eu digo uma corrida por tempo? Você pode estar seguro nesse milissegundo agora. No próximo alguém descobriu alguma coisa nova. Então é sempre essa corrida, né? E o que aconteceria se, em massa, começássemos a sugerir e validar códigos com possíveis vulnerabilidades? E aí nós caímos naquele profissional que é o que é dependente da IA. Que, ou seja, ele pega uma sugestão e aceita a sugestão e torce para funcionar. Se funcionar, ele vai deixar aquilo ali. Né? Isso eu não estou falando de desenvolvedor, eu estou falando de qualquer profissional que faz isso. E aí, como que você consegue verificar, cara, será que isso aqui está vulnerável ou não, alguma coisa um pouco mais recente? Então, assim, aquela galera que está com medo de perder esse sistema para IA, cara... Não vejo hoje, tá? Não vejo hoje, pelo menos com o que a gente tem hoje, algo nos próximos, assim, 2 a 3 anos, que vai vir a substituir um profissional que tem uma visão holística da empresa. Agora, aquele profissional que tem um SQL injection, digamos assim, beleza, a maioria dos SaaS pega isso aí hoje, ok, mas vamos usar só por exemplo, que tem um SQL injection no código, ganha uma recomendação da IA e não sabe avaliar aquela recomendação se faz sentido ou não, e acaba ignorando a IA e deixando o código vulnerável, ou acaba aceitando que a IA recomendou um código que é possivelmente vulnerável, ou talvez até seja um código vulnerável, e aceitou aquilo sem avaliar, esse profissional, ele deveria levantar da cadeira agora, esticar os braços e começar a se mexer. Podcast. Cara, show de bola, cara. A gente tomou mais um banho aqui de conhecimento e com certeza foi o podcast mais seguro que a gente gravou até hoje, né? Fantástico, aprendemos muita coisa mesmo. E aqui no final, somente o Benhur que não conhece muito bem o podcast, a gente pede umas dicas aqui para vocês de livro, evento, filme, seriado, e também abre o microfone para vocês fazerem o jabá de vocês. Então normalmente eu abro aqui para quem não conhece já entender o modelo e depois vocês ficam aí à vontade. Eu tava até comentando com outros colegas, cara, meu moleque tá com tanta lição de casa, velho, que tá difícil eu assistir qualquer coisa, que eu tô voltando a brincar aqui de fazer conta de mais e menos no papel. Tá meio deprimente, eu não vou mentir, mas, cara, que ser pai agora tem que aguentar, né, cara? E a única coisa que deu pra assistir aí no último mês foi um seriadinho do Paramount Plus que chama Gary e Seus Demônios. É uma animação pra adultos bem a lá Rick e Morty. O cara é um caçador de demônio, cara, e aí vai contando toda a história de um velho que tá prestes a se aposentar e ainda tem que caçar demônio porque não tem ninguém pra botar no lugar dele, cara. É um seriado bem engraçado pra quem gosta do estilo. E como de costume, eu sempre entrego o microfone primeiro pros convidados, cara, então, Benhur, fica à vontade, faz o teu jabá e dá alguma dica pra galera que tá ouvindo. Pessoas, primeiro de tudo, né, obrigado por todo esse momento, né, cara, também pude aprender bastante aqui hoje, mas o que eu gostaria de deixar de recomendação pros profissionais que já são de AppSec ou querem entrar em AppSec também, né, profissionais que estão pensar um pouco
no negócio, né? Eu sei que a questão tech é muito bacana, tipo, cara, é muito legal a exploração e tal, etc, mas assim, é um mercado time to market, né? É um mercado que, se a gente entender as dores do negócio, se a gente entender um pouco a parte de empreendedorismo da própria empresa que a gente tá, né? Entender um pouco quais são as dores das pessoas com quem a gente se relaciona dentro do trabalho, a gente acaba entendendo quais são as melhores formas de conseguir colocar o que a gente acredita, né? Então, poxa vida, daqui a pouquinho tu olha, não, a gente precisa colocar uma puta ferramenta de segurança aqui, e só que ela vai custar 3 milhões por ano. E aí você olha a empresa, cara, a gente leva isso como requisito, que muitas vezes a galera que está na alta empresa nossa não conhece de segurança e fica com medo disso, né? E a gente não soube dialogar muito bem, entendendo o momento da empresa, os riscos da empresa, né? Como que tá a maturidade da galera de desenvolvimento? Pô, a galera, será que ela não se importa de fato ou ela só não conhece? Porque se a gente fosse, né, o diretor de um filme, a gente não tá escrevendo um roteiro atrativo, entendeu? Então a dica é puxar um pouco da responsabilidade de tudo, porque, cara, na boa, assim, ó, é muito fácil chegar, cara, mas eu não tenho ferramenta? Não, mas os caras não me escutam? Mas eu já falei? Mas é bem fácil isso, tá? Isso eu vou dizer bem sério pra vocês, assim, é bem fácil. Agora, no momento que a gente puxa um pouco a responsabilidade pra nós, assim, cara, aquele time lá que eu já fiz 2 conversas continua com os mesmos problemas. Será que de fato é o time? Cara, deixa eu voltar aqui, como é que eu tô fazendo? Será que eu já conversei e pedi um feedback real? Será que eu já conversei com o pessoal de produto e olha assim, ó, pô, cara, o que é importante para ti? Aqui a gente devia colocar um duplo fator de autenticação. Cara, mas se eu colocar um duplo fator de autenticação aqui, a minha conversão de vendas cai em 30%. E aí, às vezes, esse 30% da conversão de vendas numa Black Friday, a gente está falando de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Cara, será que se a gente, olha só, então, será que a gente tem que colocar segurança para bloquear ali? Ou a gente deveria pensar assim, cara, como que eu consigo colocar segurança lá na ponta, numa ponta bem no início ou numa ponta no finalzinho assim, que eu consigo transformar o processo mais seguro, dou mais liberdade para o desenvolvimento e aumento a conversão de venda. Esse é um modelo que seria mais legal de nós, como AppSec, trabalhar e não pensar em tantos bloqueios. Então a dica que eu queria deixar para hoje é dar um passinho para trás e seja um cara de AppSec. É uma coisa que eu ainda estou tentando, várias vezes o cara dá uma furada, mas seja um cara de AppSec que é dono do negócio, para não cair naquele círculo vicioso de não fiz porque eu não tinha ferramenta, ou já falei e não me atenderam. Essa aí fica a minha dica. Show de bola. E você, Fernando? Realmente é uma pergunta bem difícil, Massano, porque pensando em desenvolvimento seguro, cara, existem vários segmentos, várias vertentes ali. Se for, por exemplo, trabalhar a nível de código, eu vou precisar de fato de uma ferramenta, vou ter que estudar como que eu vou codificar de forma segura. Aí vai depender muito como que eu tô encaixado dentro de uma equipe, né? Se eu for um desenvolvedor somente para código mesmo. Nível arquitetural, eu preciso saber ali dentro daquele infinito do DevOps, o papel do cara do arquiteto. Então, assim, é algo bem específico em relação ao que o cara tem que estudar, ou que cada pessoa tem que estudar, né? O Igor falou, olha para a parte do negócio. Com certeza, concordo. Mas eu vejo uma pergunta, qual o grau de conhecimento, né, do cara, para ele pensar como forma de negócio, né? Qual a posição que ele está encaixado? Então, assim, por isso que eu falo, é uma pergunta muito difícil, né? Porque depende muito da posição que o cara tá e o tipo de informação que ele precisa buscar.
Eu, de certa forma, na parte de segurança, eu inicialmente, tendo já algumas ferramentas, algumas coisas que pudessem me dar resultado, porque eu preciso ter um embasamento para mim coletar alguma coisa de informação, né? Então, eu tendo uma ferramenta, buscaria na internet, Stack Overflow, ChatGPT, não tem problema, né? Mas você tem que avaliar o resultado, né? Se é um resultado que de fato também faça sentido, ou se não. Então, é buscar mesmo, Mansano. E aí a gente tem diversas fontes, a internet está aí com diversas fontes, mas sempre mensurando de fato o teor da fonte, né? Se é uma informação que faz sentido. Então, a gente tem diversas fontes aí, e vai depender também de cada profissional dentro da cadeia ali do desenvolvimento seguro, para poder buscar essa informação. Bacana. E, cara, e dica de evento, filme, livro? Tem alguma para compartilhar com a gente? Cara, eu sou um cara muito fascinado por duas coisas principais, assim, né? Cultura medieval, tipo, tem espada, tem escudo, tem os bagulho todo assim, em tamanho real, né? E uma coisa que eu acho bem legal é olhar alguns documentários sobre o funcionamento da mente humana. Cara, isso eu acho muito legal. Tem um seriado que bem, compartilhando um pouco contigo, Manzano, eu tenho um pequenininho também que fez 1 ano agora, né? Então, tem um documentário que é sobre como funciona a mente dos bebês, né? E toda a fase de evolução, nessa fase ele aprende isso, nessa fase ele aprende aquilo, nessa fase aprende outro. E como foi a minha esposa Tamires que me chamou pra olhar, eu juro pra ti que eu não lembro o título, mas esse fica a dica aí, que fala desde a vida no útero, o bebê se acostumando com os barulhos do útero. Isso, esse aí. Eu assisti esse, cara, eu acho que é A Vida Secreta dos Bebês, se não me falha a memória. Eu assisti, o moleque tá com 8 anos, mas eu lembro que eu assisti esse, cara, é muito legal mesmo. É legal porque ele explica toda a fase de evolução da mente humana, né, como é que eles aprendem, etc. E aí a gente começa, pelo menos eu, né, comecei a olhar assim, caramba, cara, como a vida e como as pessoas são complexas, né, e aí trazer isso pro jogo real, assim, cara, dá uma expandida legal na mente do cara e ajuda muito no dia a dia. Show de bola. E você, Fernando? Bom, tem um livro que é de Hacking APIs, que é um livro muito bom, e é esse livro que eu tô lendo. Ele fala sobre não só como você pode hackear a API, quais são as vulnerabilidades em APIs, mas também a estrutura de uma API, como ela é construída, como você pode arquitetar uma API. E aí, por fim, ele começa a falar sobre o processo de exploração de vulnerabilidades, quais são as formas de você fazer uma exploitagem dentro de uma API. Ou seja, você trabalha, vive e respira segurança, né, cara? Isso aí, não tem muito jeito. A gente acaba não tendo tempo na hora do serviço, tem que atacar um pouquinho fora. Vou falar nada, cara, que o meu YouTube, quando você pega lá, cara, é só sobre IoT, Raspberry, programação, realmente essa nossa vida não tem muito o que fazer. Bacana. E falando em dica, e você, Siloto, o que tem de dica pra gente? A primeira dica aí é pro pessoal acessar o novo site do TOTUS Developers, que fica lá no totus.developers.com. Tem muita coisa boa lá. E uma dica de série aí que não é tão boa, mas é nostálgica, é o Willow. Tá lá no Disney Plus. Não é um primor, mas lembra muito D&D. Quem gosta de RPG aí vai curtir. Fica a dica aí. Eu assisti o original, cara. Aqui, como 50, assisti o original. Bacana. É bom saber que é bom. Vou botar na minha lista, então. Galera, eu queria agradecer mais uma vez aí os 2 convidados que ajudaram demais aqui, abriram muito a mente. Espero que isso abra literalmente a mente dos devs aí, que parem de achar que desenvolvimento seguro é só uma pedra no sapato e comecem a entender a real importância disso. O Fernando já puxou a minha orelha aí umas 3 vezes aí, nós estamos na lida aí o dia inteiro. Já não dói mais tanto não, Fernando, a orelha já tá calejada. Então, super obrigado a vocês dois, ensinaram muito pra gente, super obrigado para vocês que ouviram a gente, e a gente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.